Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 325 e minguando até 965 dias, 4 de novembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, parte 3. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Isto é importante para que nós tomemos ciência de tudo que está sendo dito. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior a este, né, para que vocês volte a ele de uma forma mais prática, para que vocês possam acessar e saber o que foi dito antes, certo? Eu também deixo uma playlist para vocês na descrição, para que vocês acompanhem tudo que foi dito desde o início. Se vocês voltar, Deus lá no início, tudo como começou e quando começou, vocês vão entender tudo que está sendo dito. Às vezes vocês não estão compreendendo porque vocês tomaram isso pelo caminho. Pega em Deus do primeiro que eu produzi. Cada coisa que foi dito é muito importante para que vocês entendam tudo, os processos, tudo que foi dito. Não é questão de vocês entender somente a sua realidade, certo? Que hoje é uma crise emocional. É o caso de vocês entender o processo, Deus do princípio, Deus quando Deus começou, criou o primeiro homem, o Adão, Deus quando começou, criou a Eva, o Adão criou a Eva, isso é um processo, está todo dentro desse bloco diário. Abre isso e vocês deixarão de ser essa vítima social. Faça isso por você. Não faça isso para ninguém mais. Faça isso por você. Faça assim, eu quero deixar de ser a vítima social. Está aí a sua oportunidade, a sua chance de ser uma pessoa melhor para o seu relacionamento social, ok? E para Cristo, para de todas as formas, vocês vão ficar bem servidos. Vocês não vão se sentir aprisionado por outros corpos emocionais, não vai sentir oprimido por essas pessoas religiosas que vêm muitas vezes te oferecendo uma ideia falsa o tempo todo, ok? Vocês compreendam isso de todas formas, ouçam tudo que está sendo dito, vou alinhando as nossas expressões no dia a dia, certo? Até o fim, eu tenho certeza que a gente vamos compreender tudo. E tudo que está sobre essa voz tem uma grande significância para cada um de vocês. E acompanhe e deixe de ser essa vítima social. Vamos entrar neste contexto, ok? Vamos lá. Para conhecer este ideal de outra forma, vamos posicionar dois corpos, um do lado do outro. Um à direita e que representa o menor dentro do relacionamento social e o outro maior e que representa o relacionamento que representa o relacionamento do que estiver à direita, sendo o maior serve o menor. E para ser mais específico, podemos conhecer rapidamente que o marido serve à esposa, entre um corpo que se permitem em um espaço de acordo com o entendimento de dois corpos e criando uma harmonia de corpo no mesmo espaço de tempo. Sendo o pai, ele serve o seu filho
quando o filho se permitem no espaço de seu pai. E sendo assim, podemos conhecer rapidamente que o maior é servo do menor, quando o menor não ignora o ambiente do seu mentor, pois se um ou outro negar as vossas responsabilidades, os dois ficam negados no corpo. Pois quando o responsável se ausenta da sua responsabilidade, ele mesmo é egoísta no corpo, aonde a sua vida é mais importante do que servir a outros que são dependentes desta responsabilidade. Quando o menor se ausenta deste amor incondicional por aquele que estiver acima dele, ele ignora o corpo da sua consciência e a Cristo, pois o Cristo é a prova do amor incondicional de Deus e que estabelecem sobre todos os outros corpos de Cristo de acordo com a consciência, de acordo com a sua funcionalidade no corpo. Os outros corpos de Cristo, de acordo com a sua funcionalidade. Esse contexto é muito interessante. Tem 3 pontos específicos que eu quero dizer, que eu quero falar, quero ter a consciência. Então, vamos entender. No outro, antes de eu estar entrado nesse contexto, no blog anterior eu estava falando sobre isso, dos dois corpos que são um relacionamento um do outro. Aqui está dizendo, o maior sempre serve o menor. O maior é o relacionamento social do menor, né? Nesse caso, se for em um casal, o marido serve a mulher, serve a sua esposa. Se for entre pai e filho, o pai serve o filho. Se for uma postura dentro da sociedade política, social, aí hoje é uma guerra muito complicada, é muito delicada falar sobre isso, porque as condições hoje, ela não tem as pessoas, ela não tem condições de amar um político incondicionalmente, uma pessoa que dá uma autoridade. A única coisa que nós temos de prova disso são um capítulo que foi escrito no Novo Testamento, né? Não recordo o título nem quem escreveu, não vou citar isso artificialmente, mas vocês vão saber. Quando Paulo diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Quando a gente compreenda essa ideia de Paulo, a gente vamos entender que aquelas pessoas que estão ali, de uma certa forma, elas estão representando o bem e o mal, certo? De uma certa forma, e o Cristo é o amor incondicional de Deus, então e ali eles estão representando a Cristo, o bem e o mal de todos os corpos, porque ele tem uma postura, ele foi colocado uma postura ali. Mas hoje, o que eu quero dizer? As inconsciências hoje, elas não têm condições de amar esses seres incondicionalmente. Falar assim, né, que eles têm que amar eles incondicionalmente, talvez é uma ideia muito complexa, mas aí, agora sim, vocês podem compreender. Vamos falar isso diretamente, para que vocês entendam das suas formas. Toda autoridade foi instituída por Deus, certo? Pronto, acabou. Aí você já vai tendo consciência disso, vai trabalhando isso nas suas consciências. Mas aí então vocês entendam isso, relacionamento de corpo a corpo, o que tiver à direita, ela vai representar o menor, porque esse que estiver à direita, por exemplo, esse que estiver à direita, vamos pôr que aqui é dois corpos, esse que estiver à direita, ele vai ter uma naturalidade de estar, ele vai ter por obrigação, muitas das vezes, de ser uma origem, de ser honesto para esse que está, às vezes, superior a ele. Porque se aqui ele estiver desse lado, ele já vai estar representando mais pessoas do que uma só pessoa. Aí, se for um filho, ele tem que entender, você só tem que tomar conta da sua vida, certo? Eu vou estar no ambiente da casa toda, ser responsável, você toma conta da sua vida. Aí se for esposa, e o marido vai ficar dependendo da honestidade da esposa, né? Às vezes a honestidade não é questão de traição, é questão dela conhecer a sua realidade, o seu corpo, a sua consciência do seu corpo interior.
Se ela fizer isso, fica muito fácil. Ela não vai vai te relacionar a você interesses, né? Que hoje ela vem uma seta muito grandiosa, que ela muitas das vezes a esposa nem percebe que ela está sendo usada por essas coisas que já veio conflitosa dentro da sociedade. Então, essa é a primeira parte de um corpo a corpo, relacionamento social corpo a corpo, e vai sendo um relacionando o outro. A outra parte que eu quero falar é sobre o egoísmo, certo? E a sua responsabilidade. Por exemplo, um político hoje ele tem uma responsabilidade social. Qual que é a responsabilidade do político hoje? Servir a sociedade incondicionalmente, né, daquilo que elas estão apresentando dentro da sociedade, incondicionalmente. Quando ele tem consciência, ele faz isso de uma forma incondicionalmente. Aí, o que que acontece? O egoísmo, eu vejo as pessoas dizendo por aí: "Ah, você é egoísta". Se eu não tiver representando uma responsabilidade social, eu não sou egoísta. Eu sou obrigado, só tenho que viver minha vida própria. Né? A pessoa que está fazendo errado, ela que tem que se responsabilizar. Se ela está sentindo necessidade de uma coisa, é porque ela fez alguma coisa errada, digamos assim, né? Ah, você é egoísta, você não me ajuda, você não faz isso, não faz aquilo. As pessoas têm que se ajudar a si mesmas, fazendo o quê? Fazendo as coisas de uma forma correta. Elas têm que se ajudar, elas têm que se desenvolver isso. Eu não tenho responsabilidade com ela. Aí ela diz assim que eu sou egoísta, por exemplo, me afenetando, mas eu não tenho responsabilidade. E mesmo se eu tiver uma postura de responsabilidade, aquela pessoa, ou o filho, ou a esposa, ou a qualquer outro que seja dependente de mim, ela tem que se colocar no seu lugar para que eu não seja egoísta, porque de uma certa forma ela tem que se permitir se colocar no seu lugar e fazer os relacionamentos ser uma coisa harmoniosa. Mas aí o que eu quero que você entenda, por exemplo, eu trabalho de motorista de ônibus. Eu tenho uma responsabilidade sobre os passageiros, certo? Quando eu deixo de atender um ponto de ônibus, então, assim, eu estou sendo egoísta, porque isso é uma responsabilidade minha. Eu tenho que atender os passageiros, porque é uma responsabilidade minha. Os políticos, ele tem que atender a sociedade, eles estão ali servindo. Então, isso é uma responsabilidade política, certo? A mãe, né, tem responsabilidade sobre os seus filhos. Então, quando ela deixa de né, dar atenção para o filho, cuidar do filho, então isso é um ato egoísta. Mas é comum hoje as pessoas se ausentar das suas responsabilidades e acusar o outro de ser egoísta. Ausenta das suas responsabilidades e acusa o outro de egoísta. Não tem como, né? Eu tenho consciência. Eu não sou egoísta se eu estou determinado a viver a minha vida. Se a pessoa não quer se posicionar da sua forma, eu não tenho como ajudar a pessoa se elas não estiver posicionada na sua forma correta de pensar, em de se colocar a dependência de uma forma correta, honesta, né? Digamos assim, sendo justa com ela mesma, tendo essa consciência do seu corpo interior, um mínimo para que você atender ela sobre as suas responsabilidades, para que o responsável não seja egoísta. Mas aí vocês compreendam dessa forma. Toda pessoa hoje que estão focada na sua consciência do seu corpo interior, se ela não tem responsabilidade sobre outras pessoas, elas não são egoístas, certo? Elas não são egoístas, ela não tem vínculo nenhum, não tem uma ligação nenhuma com as pessoas que estão por aí, então não é egoísta, não é egoísta, certo? Deus, de quando eu tenho uma capacidade de oferecer um trabalho social, né, que eu tenho uma intimidade com Cristo e eu estou isentando isso, sim, eu vou largar aqui tudo aqui e vou viver minha vida. Egoísta. Porque se eu tenho uma capacidade, se eu tenho essa ideia, né, se eu tenho essa muito, eu posso ser cobrado por este muito.
certo? Então eu vou se tornar egoísta. Mas até então eu quero que vocês entendam isso. Não é egoísta se você ter consciência no seu corpo interior. Aí as pessoas podem falar aí o que quiser. Ah, você é egoísta, tudo bem, tá tudo bem, se coloca no seu lugar. Então vocês, as pessoas, quando você fala isso, quando ela entenda que ela se colocar no seu lugar, ela vai colocar na sua postura, então ela não vai entender que você é egoísta, que você vai estar tendo, consciência sobre as suas posturas, aquilo que as pessoas que muitas vezes dependem de você te colocou. Se ela não te colocar na postura de que você é o relacionamento social dela, do seu filho, eu sou filho, não colocar o relacionamento social, sua esposa não colocar no lugar dela, não tem como você servir as pessoas. Não tem. Aí, vamos pegar um exemplo, então, do sacrifício do corpo vivo, certo? Ali estava Emmanuel, servindo as pessoas de todas as formas. Mas ninguém se colocou no lugar deles de estar ouvindo uma palavra, uma, uma coisa boa. Então, vamos tomar a postura dele. É isso que eles decidiram. Vamos tirar ele no poste de autoridade máxima. E é isso que eles fez. Aí, a partir daí, as pessoas se colocaram no lugar dele. Então, todo mundo teve que se responsabilizar, porque elas não reconheceu o seu Senhor, digamos assim. Ela não foi que nem Davi. Davi reconheceu que Esaú estava numa missão, que ele estava numa postura e que ele não ia atirar a vida, mesmo que ele estivesse dormindo, ele não ia fazer isso, entende? Aí vocês compreendam isso de toda forma. Vocês conhecem o título, não quero entrar porque eu não tenho intimidade com esses contextos. Então vocês sabem, se eu falando aí, vocês já vão entender o que está sendo dito, ok? Vamos para o próximo contexto. Então vocês entenderam o que é a ideia egoísta? Egoísta é quando as pessoas têm aquela responsabilidade e se ausenta dessa responsabilidade, certo? Vou ler esse contexto de forma, de novo, dessa parte para cá. Pois, vamos lá. Pois quando o responsável se ausenta da sua responsabilidade, ele se permita ele se permanece egoísta no corpo. Quando ele é ausenta da sua responsabilidade, ele permanece egoísta no corpo, aonde a sua vida é mais importante do que servir outros que são dependentes dessa sua responsabilidade. E quando o menor se ausenta, da mesma forma, quando aquele que é dependente, aquela pessoa que depende, seu filho, sua esposa, por exemplo, que acha que muitas das vezes ela se coloca a dependência do marido, aí, o que acontece? Ela se coloca à dependência do marido, mas ela tem que ter uma postura. O filho se coloca à dependência do seu pai, ele tem que ter uma postura para que o seu pai, ele trabalha isso dentro dele, né? Hoje eu vejo vários pais com vários conselhos para o filho, mas o filho tampa os ouvidos, não tem postura de filho, né? Não ama o seu pai incondicionalmente. Mas vamos lá. Quando o menor se ausenta deste amor incondicional por aquele que estiver acima dele, ele ignora o corpo da consciência e a Cristo, pois o Cristo é a prova do amor incondicional de Deus e que estabelecem sobre todos os outros corpos de Cristo de acordo com a sua funcionalidade no corpo. Vocês compreendam o tanto que isso é sério, o tanto que isso é explicativo, né? Existe várias ideologias para a gente entender isso. Geralmente, se vocês tomar todos os textos de Deus do início e acompanhar tudo que está sendo dito, vocês não vão ter dificuldade de compreender nada do que está sendo dito nesse exato momento. Existe várias formas de você relacionar tudo isso. Eu venho falando Deus do início, Deus do início. Se vocês tomar todos os blogs diários, tirar um tempo para fazer esse curso, faça isso e vocês compreenderão tudo e deixarão de ser essa vítima social, certo?
Aí fala assim: "Ah, Samuel, muitas das vezes existe averso e controverso, a gente não sabe quando é aquilo, quando não é". Você só precisa saber o que quer se tornar uma coisa simples, para quando é que você deve ser verdade. Você tem que se formar de uma forma consciente. Como se forma para Cristo e para outros corpos de uma forma consciente? Quer ver como que as coisas ficam simples? Você fala a verdade na presença do corpo. Então você fica sendo gloriado com Deus e os corpos de Cristo. O seu corpo vai estar nu de ideologia, você vai ter sincero, você vai ser simples, você vai conseguir decidir rápido aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Você vai saber o que você vai relacionar a outro corpo sobre aquilo que você é bom para você e bom para ele. Ah, é ruim para mim e é bom para ele? Então eu não quero. Ah, é bom para mim e ruim para ele? Então eu não quero. É bom para os dois? Sim, harmonia de corpo. Olha, nós dois estamos em acordo. Vamos relacionar isso? Vamos. Pronto, acabou. Dois corpos em concordância. Aí eu não quero se é ruim, se é bom, se está dentro daquele ambiente, daquele espaço, tá bom. Mas até então você entende. Quando se trata de ato, ele vai representar uma menção espiritual no mesmo espaço de corpo, dividindo o próprio corpo dele, certo? Ele mantém uma pedra sobre a sua consciência interior e relaciona a imagem do corpo para fazer trabalho social, certo? Aí, de uma certa forma, essa metade do corpo dele vai criar uma imagem para a sociedade e ele já vai estar negado, certo? Aí quer ser um corpo simples, verdade, na presença do corpo. Eu falo a verdade para o meu irmão fala a verdade para mim. Nós dois vamos entrar em harmonia, vamos estar acordando de uma forma, vamos estar concordando com um e com o outro. Então existe essa forma que estão habitados, que a consciência estão habitados para fazer trabalho social, e que ele tem uma postura que vai para a esquerda na imagem do corpo, e tem aquela ideia, né, de dele estar de um corpo um do lado do outro, aonde o pai é o relacionamento do filho e o marido é o relacionamento da mulher, da esposa. Existe onde o político é o relacionamento social de todos aqueles que são dependentes das suas organizações, setores administrativos, e que hoje é muito complexo, como eu tenho dito, ele se aplica mais aos atos emocionais, porque o conflito espiritual hoje ele vem pelos atos emocionais, que eles transformam os atos emocionais em ideia espiritual. Ideia espiritual para atos emocionais são negatividade de tudo aquilo que as pessoas pensam que é certo e faz aquela confusão. E quando as pessoas estão achando que está relacionando a verdade, suas emoções, tudo da forma correta, ela está sendo apenas uma vítima da sociedade. Certo? Vocês entendam, está tudo aí dentro da sociedade, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo, que isso é muito importante. Vou terminar esse texto, esse título, vou terminar esse blog diário, vou fazer a quarta parte, vocês acompanhem tudo que está sendo dito, que isso é importante. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.